Graça e paz, irmãos, amém? Está feliz? Amém. Queria pedir, acende as luzes aqui para mim, fazer favor. Maria Paula, acende essas luzes aqui para mim. Aí. Benção. Irmãos, recentemente, vai fazer aproximadamente 15 dias, 10 dias, nós tivemos um projeto missionário da nossa igreja está envolvida. Eu estive lá na África, em Moçambique, e parte do culto aqui hoje a gente quer mostrar um vídeo, a gente quer dar um testemunho, falar daquilo que Deus está fazendo naquele lugar. E com certeza nós como igreja somos esse instrumento de trazer equidade, trazer justiça, trazer graça, né? Em todos os lugares que nós vamos. Às vezes as pessoas perguntam por que a gente precisa ir lá na África para fazer alguma coisa, e a gente não precisa ir lá para fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa onde nós estivermos. Essa é a verdade. Nós temos que fazer no nosso bairro, nós temos que fazer na nossa cidade, nós temos que fazer no nosso país. Mas uma vez que a gente já está fazendo algumas coisas aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, a gente também precisa incentivar, estimular, ajudar a vida dos nossos irmãos que estão em outros países, porque o nosso Deus é um Deus de todas as tribos, todos os povos e de todas as nações, amém? Aleluia. Antes eu queria compartilhar com você uma palavra. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1. E a gente sempre usa, né? Eu não sei nem se isso já virou um jargão nosso, já virou um ditado nosso. A gente fala, mas é uma verdade. O que importa é que isso é uma verdade. Alô? Não, pode deixar ligado. E a gente sempre afirma o seguinte: o diabo, ele não pode afetar as nossas vidas se não for pela permissão de Deus. Essa é a verdade. Quando ele foi tocar a vida de Jó, Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz, e justo. E o diabo teve que ir lá na presença de Deus, pedir permissão para que Deus então pudesse liberar. É preciso que a gente entenda que as coisas que acontecem na nossa vida são permissão de Deus. Não vem de Deus, mas Deus permite. Agora os propósitos de Deus, só Ele para explicar, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Muitas vezes a gente não consegue entender por que a gente passa por tantas dificuldades, tantas lutas, mas a Bíblia já diz que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Mas como ele não pode tocar naquilo que seja a nossa salvação, a nossa vida, então ele tenta fazer com que a nossa alegria, o nosso modo de viver seja abalado. E como o testemunho que o Ricardo deu aqui dessa menina, Bárbara, né? E é uma coisa interessante porque nós chegamos da África muito felizes, muito animados, tudo que Deus estava operando como ministério. Foi 56 pessoas, na verdade, foi parte das pessoas de Goiânia, da nossa igreja lá em Goiânia, parte da Centro-Oeste, fui eu do Vigilado, foi muita gente. E é interessante porque grande parte do grupo, quase a metade do grupo, não eram cristãos, não eram convertidos a Jesus. Pessoas tementes, mas não eram cristãs. E elas foram muito abaladas, foram muito tocadas lá, por tudo que Deus estava operando. Testemunho, choro, transformação. Muitas afirmaram que queriam participar da igreja, queriam vir cá, ver o que de fato a gente vive como pessoa, quer voltar, quer ir numa outra viagem lá para a África, que a gente vai fazer em abril do ano que vem. O que importa é que Deus estava operando grandes coisas. E aí nós chegamos, e aí eu cheguei praticamente na sexta-feira, e na segunda a gente já foi para Caldas Novas. Nosso conselho
do retiro do Conselho Ministerial, falando da palavra do ano que vem, da palavra profética que vai nos nortear, nos dirigir o ano de 2013. E na terça-feira à noite eu recebi um comunicado de que a Bárbara e minha filha, né, foram assaltadas, e um ladrão chegou o revólver na Bárbara, minha filha de 19 anos, 18 anos, né, e roubou o carro. Então a Kelly me contou, a Kelly estava chorando aos prantos e muito abalada. A Bárbara estava assim, aos prantos. Até hoje ela está querendo dormir com a gente, está querendo dormir no quarto, muito apavorada, muito amedrontada. E aí a gente veio a resgatar o carro 3 horas depois, onde os ladrões bateram aqui em frente à casa do pastor Helder, no Vigilado Pereira. É interessante porque eles assaltaram a minha esposa e a Bárbara em frente à casa do pastor Ogálvaro, né? O ladrão mandou a Bárbara descer do carro, porque ele perguntou onde está a chave. Ela falou, está na ignição, não faz nada comigo não. Ele falou, então desce do carro, vai embora. E no outro dia, aí eu peguei o carro lá em Caldas Novas e vim. E no outro dia o Ricardo me liga, né, falando do que aconteceu com essa criança, com essa menina também chamada Bárbara, de 11 anos, onde não teve, né, ou teve a mesma sorte da minha filha. Porque na verdade uma coisa que a gente precisa aprender é que esse apego que a gente tem nessa vida terrena, a gente precisa ficar livre disso. Livre disso. O que de fato Deus, e Jesus disse isso para os apóstolos, Jesus disse isso para os discípulos, né? No mundo vocês vão deparar com reis e governos que vão tirar a vida de vocês, mas não preocupe com isso, porque o que vocês precisam se preocupar é com aquele que tem poder para tirar a alma de vocês. Então a vida terrena muitas vezes vai ser ceifada, e de uma maneira muito drástica, onde nós mesmos não conseguimos explicar o porquê das coisas. A gente só consegue entender e explicar que de tudo Deus é muito bom, né? E eu queria repartir um pouquinho com vocês a respeito disso, né? E lá em Gálatas, no capítulo 1, Paulo escrevendo a essa igreja, e essa igreja não era uma igreja específica, era uma igreja situada numa região da Galácia, onde muitas pessoas haviam se convertido a esse evangelho, ao cristianismo, e ao mesmo tempo que essas pessoas estavam vivendo uma nova vida, uma nova experiência de vida, algo novo a respeito de ressurreição, de vida transformada, de Jesus Cristo, o pagamento pelos seus pecados, houve, coincidentemente nessa igreja, uma infiltração de pessoas que ainda tinham a prática judaizante, pessoas que viviam ainda o judaísmo, e começaram de novo a trazer um jugo, uma condenação, um peso, de que Cristo não era suficiente, mas era preciso que essas pessoas voltassem à prática de algumas regras, de alguns preceitos judaizantes. Um deles era a circuncisão. Então Paulo escreve essa carta. Essa carta é até uma carta muito dura, uma carta assim de muita exortação, que Paulo fala muito a respeito de amor, de graça, de perdão, de fé, em contraponto à lei, aquilo que essa prática judaizante estava tentando trazer novamente, esses preceitos, tudo aquilo que a gente outrora fomos livres. E é preciso, amados, que a gente entenda que nós fomos livres de fato, livres. E é interessante porque de tudo que eu quero compartilhar com vocês, e depois eu quero mostrar esse vídeo que eu fiz da África e tudo que aquele povo vive lá, né? E é um testemunho muito forte. A gente pensa que a gente vai ser livre de algumas coisas que nos condenam, mas o que a Bíblia de fato diz que a gente vai ser livre é de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa falta de quebrantamento. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de libertação é o que Paulo diz aqui. Ele diz, a partir do verso 3, Gálatas 1, verso 3: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, pelos nossos pecados,
para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo está dizendo que existe um século mau, onde nós iremos viver nesse século mau. E esse século diz respeito a isso que estamos vivendo hoje na nossa vida. Esse século mau. E Paulo diz que a partir do momento que nós temos uma nova consciência em Cristo, nós podemos minimizar, nós podemos ficar livre desse século mau, entendendo que Jesus Cristo foi aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Foi Ele, foi o sacrifício maior. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai conseguir produzir alguma coisa a partir de nós. É interessante porque na segunda noite, eu e Paulo Júnior estávamos assim, discutindo lá em Caldas Novas a respeito de muitas coisas. E estava eu e ele depois do jantar discutindo a respeito de nós termos uma sociedade mais justa. E aí eu defendendo a ideia de que nós precisamos realmente fazer uma reforma muito grande no judiciário, no legislativo. É preciso que existam leis mais severas, onde possa existir prisão perpétua e até pena de morte para as pessoas que cometem crime hediondo. Aí o Paulo Júnior falou: Gilberto, eu não acredito que você pensa isso, você defende isso, nós estamos vivendo a dispensação da graça, nós não podemos pensar dessa forma e tal. E na verdade eu disse para ele que em alguns aspectos eu acho que você vê como o nosso ministério é uma bênção por causa disso, viu, irmãos? A gente não está enquadrado numa caixa de doutrinas onde a gente realmente defende alguma coisa, mas cada um pode se expressar naquilo que a gente compreende. Eu estou numa profunda reflexão, porque eu acho que é isso mesmo. Nós estamos na dispensação da graça, nós estamos vivendo num mundo onde o mundo jaz no maligno, e a gente tem que aprender a perdoar, a amar. Com certeza esse homem que deu o tiro na Bárbara, ele é digno de misericórdia, mas contudo é preciso também que haja uma reestruturação na nossa sociedade, nas nossas leis. É digno de misericórdia, mas com certeza ele precisa pagar pelo que ele fez. Não é olho por olho, dente por dente, mas é o que a Bíblia diz: a gente colhe o que a gente também semeia. Mas isso é uma outra história, eu não quero entrar nesse mérito aqui. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que de fato Paulo está dizendo aos Gálatas. Abra sua Bíblia agora lá no capítulo 3, porque é interessante, ao mesmo tempo que ele fala sobre esses pecados, sobre esse perdão que Cristo estendeu a nós, ele diz que existe uma condição para todos nós, e aí eu e você estamos inclusos nessa condição, e é muito ruim a gente pensar que existe essa possibilidade. Ele diz, a partir do verso 1: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Será que isso também não foi em vão? Paulo está escrevendo a um povo onde ele alerta, e ele diz, por uma exortação, por uma palavra, de que nós podemos começar a nossa vida pelo Espírito, e nós podemos terminar a nossa vida na carne. É preciso, irmãos, que a gente tenha muita sensibilidade de nunca perder esse primeiro amor que um dia inundou os nossos corações. Porque na medida que a gente vai se tornando um cristão muito conhecedor da palavra, muito vivenciado, e muitas vezes a gente dá um testemunho falando de nós somos 10 anos convertidos, 15 anos convertidos, 20 anos convertidos, já fizemos seminários, já estudamos, conhecemos a Bíblia de cor e salteado, de Gênesis, Apocalipse, mas isso tudo, se nós perdemos a sensibilidade de ouvir a Deus, se nós perdemos a sensibilidade de nos arrependermos
diante daquilo que de fato é preciso se arrepender, para nada adianta todo o conhecimento, porque todo esse conhecimento que a gente vai ter, isso vai se transformar em coisas enfadonhas, cansativas, e isso vai corroborar contra a nossa própria vida. E eu vejo que muitas vezes a gente vai se acostumando com algumas coisas e a gente vai se aculturando com aquilo. Haja vista que nesse primeiro capítulo, Paulo diz que foi Jesus Cristo que pagou o preço dos nossos pecados, e Paulo vem no capítulo 3 dizendo que, na verdade, nós podemos começar pelo Espírito e terminar pela carne. No capítulo 5, abra aí, ele diz que nós fomos livres, e é preciso que a gente entenda que essa liberdade que Cristo nos deu foi uma verdadeira liberdade. Não existe uma liberdade com censuras. Liberdade é liberdade. Muitas vezes os pais não querem que os seus filhos saiam de noite, fica com medo de voltar à tarde, porque acham que os seus filhos vão cometer alguma coisa errada. Vai beber, vai transar, vai sair com outras meninas, vai fazer isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Não é isso que vai garantir coisa alguma na vida dos seus filhos. Liberdade é liberdade. A única coisa que vai garantir os nossos filhos, a única coisa que vai nos garantir na nossa vida, é se de fato nós temos um coração quebrantado, se a gente ouve a Deus, se a gente tem esse Espírito que fala conosco. E aí Paulo dizendo, ele diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu confio em vós, no Senhor, e não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido, logo o escândalo da cruz está desfeito. Quando aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem. Vós, irmãos, fossem chamados à liberdade, e não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? Uma vez livres, sempre livres. Só que Paulo diz: não useis dessa liberdade para dar vazão aos seus próprios desejos e vontades. Não usei dessa liberdade para que você dê vazão àquilo que você almeja. É interessante porque o nosso grande desafio enquanto cristãos hoje é ter uma consciência de que Deus não é para nós, mas Deus é por nós e através de nós. Muitas vezes a gente frequenta uma igreja, a gente se converte, a gente se torna um cristão, a gente lê, a gente busca, na expectativa de buscar as coisas de Deus para nós. E a gente se esquece que Deus não é aquele que veio para nós, para nos satisfazer, para nos tornar pessoas somente melhores, para satisfazer os nossos desejos e vontades e deleites.
Mas Deus é aquele que quer comunicar a nós uma virtude, um DNA, uma natureza. Deus é aquele que quer comunicar a nós a sua vontade. Deus quer nos transformar de forma com que agora nós sejamos, através de nós, a expressão de Deus. Muito difícil viver nesse mundo tendo que ser a expressão desse Deus, porque muitas vezes queremos viver nesse mundo